gosta. Todo dia ele tem uma nova pra gente, nos ensina muito, por isso eu tenho orgulho de estar sempre aqui no nosso clube ao lado do mestre Pascoal. Um beijo para ele, um beijo para você, Dani, um abraço para o nosso Mauro Naves, não sei por onde ele anda, um mês de férias já, é incrível, né? É tanto tempo que a gente nem sabe por onde que ele anda, mas um beijo para ele. A gente sente muito a falta dele. Tanto é que o programa está sendo até mais curto. Não tem o Mauro Naves, né? Então a gente não tem, não tem como ficar muito tempo sem ele, né? Cada um que sai é um pouquinho menos. Um abraço para o fã de esporte. Um abraço para o fã de esporte também. E olha, os ex-jornalistas, que quando a gente fala alguma coisa aqui no programa, os ex-jornalistas ficam observando o programa para twittar, para botar no Instagram, para ficar ganhando curtida da torcida do Flamengo, para ficar cornetando a gente, né? Tem ex-jogador, mas tem ex-jornalista também. Então os caras ficam vendo os programas para ficar comentando o que a gente fala. Manda eles xingarem o Zico agora. Manda lá pro twittar, pô, o Zico, não sei o quê. Quando a gente aqui, né, não é que eu defendi o Gabigol, eu apenas falei que para mim o Gabigol não tinha ofendido o Zico, desrespeitado o Zico e nada. Ele fez uma postagem de uma foto antiga, que não foi ele que criou, para colocar ao lado dele o maior de todos os tempos do Flamengo, o nosso Deus, o Deus da nação. Não vi desrespeito nenhum. Aí o Zico agora fala, ó, deixa o cara em paz, pô, esquece o cara, pô, deixa o cara. Xinga o Zico agora. Vocês que ficaram xingando a gente, que me xingaram quando eu falei que o Gabigol não fez nada demais. Rapaz. É isso, tá dado o recado. Caça-clique é raro, mas acontece muito, Zinho. E já que você entrou nesse assunto, como você manda aqui, né? O camarote é seu, não é à toa. Vamos ver o que mais o Zico falou ontem. Jogo das Estrelas, ele saiu em defesa do Gabriel em vários momentos. E, entre outras coisas, ele fala o seguinte: deixe ele em paz. Foi um ano difícil. Todo jogador tem anos bons em que as coisas dão certo e anos que não. É parar para analisar, ver o que precisa ser feito e seguir em frente. Ele é um profissional de futebol. Não pode exagerar demais quando as coisas andam bem e não pode abaixar a cabeça quando a coisa não vai bem. É trabalho diário, tem capacidade, talento e qualidade. E aí o Gabriel tá de férias e o pai dele tem postado algumas imagens, né? Dele treinando, dele procurando não perder a forma física. E acho que isso vai muito de encontro ao que o Zinho traz pra gente sobre não pesar a mão em determinadas coisas e sobre deixá-lo em paz, como diz o Zico. Ô, Zinho, vou devolver a bola para você antes de ouvir o Pascoal, porque acho que você entrou bem no ponto, né? Pode ter sido um ano difícil, um ano ruim, mas é uma postura do Gabriel nas férias que, assim, não veio o Lil Gabi, não apareceu o rapper. Ele tá aí focado e concentrado, pensando na próxima temporada. É isso, o nome do cara tá envolvido em várias situações. Ele é um cara que tem esse estilo mais polêmico, chama sempre mais a responsabilidade, tem esse estilo mesmo, ele é extrovertido. Isso às vezes incomoda a muita gente, mas, cara, ele não é um cara tranquilo dentro de um grupo, não é um cara quieto na hora de jogos contra adversários de provocação, não é o estilo dele. Mas é um cara que ninguém pode falar que ele não é dedicado ao trabalho dele. As informações que eu tenho dentro do Flamengo é que ele treina, que ele se dedica, que ele chega no horário. Teve esse probleminha agora aí, negócio do doping lá, que ele, não quero fazer nesse horário e tal. Aí é uma coisa de comando do Flamengo, né? Tem que chegar ali quem é o comandante, quem é o diretor de futebol, quem é o presidente, quem é o gerente, quem é o treinador. Você tem que fazer agora e acabou. É comando. Tá errado quando ele toma esse tipo de atitude. Mas se tivesse um comando ali, não, você não vai fazer, você não vai treinar primeiro, você vai fazer o exame. Então, assim, também deixam ele, às vezes, tomar a atitude que ele queira e não pode. Mas o cara tá mostrando aí que quer, não ficou se envolvendo. Quando deu entrevista, agradeceu ao Corinthians, legal, tem interesse, bom, mas eu tenho um contrato, vou treinar, vou focar, futuro a Deus pertence, eu tenho um contrato, vou cumprir. Então, assim, começar o ano, se dedicar como está se dedicando nas férias, treinar e brigar de novo pela posição. Porque ele disputa a posição com ótimos jogadores.
É claro que ele construiu um nome no Flamengo, merecidamente, ganhou todos os títulos, sendo protagonista em muitos, ou na maioria. Mas é assim o futebol, por isso que ele é dinâmico, apaixonante. Ah, você não tem um ano muito bom, o cara ali do teu lado tem nível, sobe, ganha posição. Então, assim, é respeitar o companheiro, mas trabalhar, se dedicar, buscar a sua oportunidade. Oportunidade que ele não teve com o Tite, teve poucas. De todos os jogadores de frente, ele é o que teve menos chance. Então, assim, ele se dedicando assim, o Tite dando a oportunidade, ele tem, com o potencial dele, buscar ser titular novamente. Aí, chegar no meio do ano, não foi, não aconteceu, o Flamengo não chamou ele para renovar, porque o Flamengo pode chamar ele para renovar, independente de ser titular ou não. Acredito que o Flamengo vai chamar ele para renovar. Já tem até essa coisa apalavrada, não foi isso que o empresário dele publicou? Deu uma entrevista dizendo que verbalmente estava tudo certo. Então, eu acredito que isso possa acontecer, mas isso vai acontecer se o Gabigol estiver feliz de continuar onde ele está. Eu percebo que ele se tornou um rubro-negro. Ele gosta do Flamengo, ele se sente em casa. Agora, se de repente as chances são muito poucas, aí vai depender do treinador, do Tite, a avaliação do Tite. Isso pode mudar, mas eu acho que o início do ano é isso aí que ele está fazendo, está demonstrando profissionalismo, querendo, se dedicando, chegar em forma para brigar pela posição. Eu acho que passa muito por essa última parte que o Zinho falou. Ele querer estar em forma, porque ele mesmo disse que jogou boa parte do ano com lesões. Sim. Né? Então, que ele esteja completamente recuperado dessas lesões, a lesão na panturrilha, a lesão na coxa, que ele possa estar completamente recuperado e que possa estar à disposição do Flamengo no início da temporada. Porque ele tem feras ali para brigar. O Flamengo pode jogar sem centroavante, o Flamengo pode jogar com Pedro de centroavante, pode jogar com Bruno Henrique de centroavante, com o Gabriel de centroavante. O Flamengo pode usar múltiplas formas de utilização de alguns jogadores que não são da posição, mas que podem Pode jogar com 2 centroavantes. Isso, pode jogar... Foi campeão com 2 centroavantes. Isso, pode. Já jogou, né? Tem múltiplas formas do Flamengo jogar. E é bom que seja assim. Por que é bom? Porque aí o Flamengo amplia o leque de possibilidades em uma partida. Ah, tá duro, não dá para chegar por esse lado. Dá para chegar por dentro. Dá para colocar o Gabigol, dá para colocar o Bruno Henrique perto dele, dá para colocar o Pedro. Então, são jogadores que criam perspectivas para o Flamengo. E eu gosto muito do jogador que se interessa nas férias. Gosto mesmo, estou falando sério. Porque é o seguinte, ele demonstra um carinho com a profissão dele. Sim. Eu posso falar pela nossa profissão. A gente sai de férias, mas você não desliga de tudo. Você não está vindo, não está cumprindo os seus horários, porque você está de férias. Mas você está interessado em ler tudo que você pode. Sim. Você está mantendo contato com as pessoas, porque você não pode perder o contato. O que é que faz o jogador de futebol? Treina. O que é que está fazendo o Gabriel? Treinando. Algumas atitudes que o Gabriel tem, eu não concordo. Essa do exame antidoping, eu não concordo. Não concordo. Porque é regulamento. Chamou, vai para o doping. Não tem conversa, eu vou depois, eu vou daqui meia hora, depois que eu vou dar uma voltinha e volto. Não tem. Acabou o jogo, doping, entra na salinha. Não tem esse negócio. Ah, eu vou no vestiário e volto já. Não tem. Acabou o jogo, entra na salinha do doping. Vem o exame que é de surpresa, vai na salinha e faz o doping. É só isso. Aí eu contesto isso. Ponto. Mas a gente não pode dizer... O Gabriel parou de chutar copinho quando sai de campo. Parou de dar show, aqueles shows que ele, quando era substituído, que ele foi expulso 2 vezes. Sim. Por falar coisas que não devia para a arbitragem. Na verdade, esse tempo em que o Tite chega e o coloca de novo para disputar uma posição, pode fazer muito bem a carreira dele com o passar desse período, né? Porque, assim, ele está se mostrando mais interessado. Eu gosto de jogador que não quer sair, tá? Eu gosto de jogador igualzinho, eu gosto de jogador que sai de cara feia quando é substituído. Porque se o cara também vai embora rindo e falando que tá tudo bem, vai chegar uma hora que a gente vai falar, e aí, ó, tá vendo? Tá lá recebendo e não tá afim de jogar. Isso aqui, pra mim, demonstra outra coisa. Não. Essa demonstração dele de treinar para chegar melhor preparado, porque existem níveis de preparação quando tem uma volta. Gente, a gente não está falando de você que está de férias
e parou de ir na academia uma semaninha, 15 dias. Esses caras... Já dá diferença, tá? Esses caras têm um nível de treinamento... É outra coisa. Esses caras treinam num nível espetacular. Nível espetacular. Então, eles precisam estar... Eu no meu tempo de repórter, eu vi jogador chegar 9 quilos acima do peso de férias. Nossa. Ué, Perruzinho deve ter visto também. 8, 9 era normal. 5, 6, os caras falavam, não, em 2 semaninhas. Professor, em 2 semaninhas... Eu, no mínimo, era 5, 6. Hã? Fala assim. Eu, no mínimo, era 5, 6 quilos. Então, 5, 6, bastante jogadores. Sim. Mas 8, 9 é aqueles caras que espaçam um pouquinho, né? Porque você tá assim. Ó, Gabriel tá sequinho ali, ó. Tá treinando, ó. Tá treinando o reflexo ali com o pai dele que tá tirando as coisas nele, o disquinho nele. Eu acho que é. O pai dele que publicou os vídeos, né? Não sei se era ele ali na imagem. Tá mostrando o reflexo. E é legal que o jogador se interesse pela profissão, se interesse dessa forma. Agora, se chegar no meio do ano, não tem um acerto com o Flamengo e tem a perspectiva de assinar um pré-contrato com outra equipe porque ele sai no fim do ano, aí é uma outra causa. Vai passar muito pelo número de oportunidades que ele vai ter, imagino. Porque se esse cara entrar em forma, conseguir de novo o espaço dele, aí a conversa muda, né? Tem um pré-contrato, mas ele não quer dizer muita coisa nesse momento. Queria só mandar um beijo para o nosso presidente, que manda mensagem aqui no grupo falando, Pascoal tem razão. Mesmo nas férias, a gente vê tudo que pode. Um beijo, presidente. Volta, presidente, que a gente não aguenta de saudade de você. Ô, Zinho, vou falar ainda desse jogo das estrelas, mas agora para mudar um pouco o foco, porque a gente mostrou o Zico, né, no jogo de ontem, aquela declaração, e antes da partida, o Renato Gaúcho também estava lá e ele foi perguntado sobre o futuro, sobre renovação de contrato com o Grêmio, ainda não canetou o contrato. Por quê, Renato? Bom, vai ficar até um pouco difícil ainda para eu falar, né, porque o meu contrato ainda não está renovado, mas é sempre uma expectativa grande, né, de formar um grupo sempre forte, bom, para você poder disputar essas competições que são muito difíceis e os adversários todos se reforçando. Então, quanto mais forte tiver teu grupo, mais chances, né, o clube tem de conquistar alguma coisa. E a sua situação deve se definir até quando? Você tem algum prazo? Até o final de semana ela se define. Tá aí, ó, ele vai voltar para Porto Alegre, né, dá a entender que vai definir ali, Zinho, mas eu fico pensando assim, ele teve o Luizito, que participou de muitos gols, mas a gente sabe também que o elenco do Grêmio não é um elenco recheado, pelo menos o meu entendimento, não era para acabar onde acabou, eu não tinha expectativa de um campeonato brasileiro tão bom. O Renato é criticado com uma mão mais pesada do que ele é elogiado quando ele acerta. E eu acho que foi o caso nessa temporada, Tetra. Então, assim, já dando minha opinião, eu acho que tem que olhar elenco sim. Porque o primeiro a ser cobrado é o treinador e a gente sabe como isso funciona no Brasil. Não, eu tô com você, Dani. Tava aqui de cabeça baixa aqui, porque eu tava respondendo aqui o meu parceiro, meu querido, mestre também, um cara que eu admiro, respeito. Trabalhei ao lado dele, trabalhei em vários programas, aprendi muito. PVC, um beijo para você, um feliz ano novo. Cara do bem, competente, profissional, seríssimo. Tá aqui nos assistindo também, então mandar um beijo para ele. O Renato também, eu tô com você, Dani, tá certo. Ele não é um cara que é muito querido no meio, na maioria da mídia, né? Ele é um cara que dá muita notícia, mas ele é muito polêmico e às vezes ele é um pouco... arrogante, né? Vamos dizer assim, ele dá umas respostas mais duras, ele às vezes é um pouco sarcástico, né? Vamos dizer assim, ele sai do assunto bola, entra por um outro assunto e bate de frente com alguns jornalistas. E isso é claro que dentro do futebol, dentro do esporte, eu vivi isso, né? Você não tem como jogar bem sempre, ganhar todos os jogos. E tem pessoas que guardam isso. Ali na frente, quando você tropeça, vem uma cobrança, né? Usa né, o poder do microfone e tudo, para de repente um caso pessoal. Eu acho que o Renato tem muito isso com alguns. Ele chama isso também. Eu não estou dizendo que ele é certo, não. É dos dois lados. Mas o Renato é esse cara, sim, polêmico.
Então, eu tô contigo. Eu acho que ele não é tão reconhecido como um treinador de ponta. Ele sempre tem essa... Porque ele dá esse motivo. Ah, tô lá na praia, depois eu vou, enquanto tá todo mundo estudando, eu tô... Ele fala isso por quê? Porque ele também quer dar uma tiradinha, quer também pegar no pé de quem fica cornetando ele. Mas é claro que ele estuda, é claro que ele vai ver os adversários, claro que ele tem uma comissão técnica, claro que ele usa o departamento de análise de desempenho dos clubes. Né? O cara está tanto tempo como treinador, não é possível, né? Que ele não tenha condições, não tenha potencial. É o estilo Renato Gaúcho. Agora, essa cobrança que ele faz à diretoria, eu tô com ele. Porque no futebol brasileiro, a média é de 3 meses para treinador. Se você for botar no ano aí, o que tem de demissão de treinador melhorou um pouquinho. Tem alguns dirigentes que estão começando a ter uma metodologia, uma filosofia de manutenção. Você vê aí que nós vamos falar da renovação do Ramon Dias, o Grêmio querendo renovar com ele, o Cudê renovou no Inter, mesmo não tendo resultados maravilhosos, né? Então, assim, o Renato não. O Renato teve. E eu tô com você. Não acreditava no Grêmio vice-campeão brasileiro, não. O elenco do Grêmio está longe de ser um dos melhores do campeonato. E muito pelo trabalho dele. E, claro, o Luis Soares, fundamental, né, que potencializou os outros a subirem de produção e o Grêmio chegar ao vice-campeonato. Mas ele tem que cobrar, tem que pedir, sim, reforços, porque o Grêmio é gigante, tem uma torcida gigante. A imprensa no Sul, eu conheço, pega pesado, cobra, e o treinador é o que é mais cobrado mesmo. Não adianta, vai contratar 2, 3. Já acha que vai ser campeão com isso. E para substituir o Soares, quem vai ser contratado? Quem é? Não tem aí não tem fácil não. Então o Renato tem que pedir sim um grupo mais forte, porque ele está na Libertadores, está na Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro, está no Campeonato Gaúcho, está em muitas competições. E vai precisar de um elenco melhor para ele bater de frente com todo mundo nas competições que ele tem pela frente. O Grêmio está atrás do Funes Mori, né? Que está jogando no México, o jogador argentino, que seria o número 1 ali para substituir o Soares. Assim, não vou nem perguntar se está à altura, porque para mim a altura dele jogando bola hoje não tem. Mas eu acho que tem que olhar o elenco, tem que entender o que ele vai ter à disposição, Pascoal. Ele gosta da ideia do Soteldo, né? Sim. Já que o Grêmio terá na próxima temporada. Aliás, ele já tinha pedido o Soteldo há umas 2 temporadas, né? Sim. Mas eu fico muito com a opinião do presidente do Grêmio, né? Que diz que quando acaba o campeonato e acaba o contrato do Renato, ele vai para o Rio e eles ficam em Porto Alegre. Então, eles acertam tudo por telefone. Então, quando o Renato volta para Porto Alegre, ele assina o contrato. Porque o Grêmio não vai deixar de renovar o contrato com o Renato. O Renato pode pedir os jogadores e pode receber alguns bons jogadores e deve receber alguns bons jogadores, porque o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, o Grêmio vai jogar competições importantes e é isso que ele... Porque o Renato pensa o seguinte, ele não pode ficar longe do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético Mineiro, né? O Grêmio tem que estar nesse bolo. É o que ele julga. Ah, se esses 4 estão aí na ponta, eu preciso estar junto. Para estar junto, ele precisa melhorar o elenco. Para estar junto, ele precisa qualificar o elenco. E eu acho que parte diretamente da contratação de um centroavante. Essa é a palavra do Grêmio. Ah, o Soteldo é legal. É legal, o Soteldo é legal. O Soteldo é legal. Vai dar uns BO, mas o Soteldo vai jogar. Entendeu? Vai jogar. Mas eu vou dizer um negócio para você. E o centroavante? E aquele pezinho para dar... aquele pezinho do último toque. Quem é que vai ser? Aquela cabeçada que define jogo. Aquele passe que pode encontrar um companheiro para definir também uma partida. Como fez o Luiz... Eu não quero nem quero e nem devo comparar nenhum jogador a Luis Soares, que para mim foi o maior centroavante da geração dele. Sim. Então, não dá para comparar, não tem termo comparativo. Mas precisa contratar um realizador, um finalizador, um cara que define jogo que possa ajudar o time do Grêmio. Aí o Renato tem razão. Né? Tá faltando isso? Aí o presidente manda lá, Renato, tá tudo certo aqui com o artista que vai de centroavante. Tá. Aí pronto, assinou o contrato. Porque hoje manda, como é que é? Manda no celular e o cara assina por assinatura manda em eletrônica. PDF. Manda na assinatura eletrônica. Você já viu isso ou não? Já.
Que coisa impressionante, hein? Pois é, tá aí então, o Renato voltando para o Sul depois desse jogo comemorativo, festivo do Zico ontem no Maracanã. Havia um desentendimento inicial sobre valores, mas parece que essa já não é mais a questão, que a questão do Renato agora realmente é a quantidade de reforços e a qualidade dos reforços que vão chegar, mas acredito também num desfecho positivo vai assinar com da permanência vai ser técnico do Grêmio. Agora tem um outro negócio que eu não sei como é que vai ser o desfecho não, hein?